tem gente, muito provavelmente, esse é o bastidor, querendo queimar os coleguinhas. O que eles querem é se livrar, provavelmente, do Moraes e do Toffoli, sobretudo do Toffoli, para que eles sigam, para que o silêncio volte a reinar dentro da corte. Vergonha mundial! O STF é humilhado por revista internacional. O STF virou de novo, gente, uma vergonha internacional para os brasileiros. Como diriam os americanos, shame on them. Shame, vergonha sobre o Supremo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu um prazo de 60 dias para a Polícia Federal entregar um relatório completo sobre o Banco Master. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Deputado pede prisão preventiva de filho e do irmão de Lula. É isso mesmo. Delação premiada negociada com investigados cita Lulinha e Frei Chico, além de políticos do Centrão. A deputada Coronel Fernanda do PL protocolou nesta quarta-feira na CPMI do INSS pedidos de prisão preventiva contra Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Eles são filho e irmão do presidente Lula, respectivamente. A parlamentar também solicitou a conversão da prisão domiciliar do banqueiro Daniel Vorcaro em preventiva. No caso de Lulinha, a deputada afirma que há risco de fuga após a viagem dele para Madrid, na Espanha, onde mora atualmente. Segundo ela, a saída do país ocorreu em meio às investigações. Pela primeira vez na história, uma investigação parlamentar avança sobre a cúpula do Judiciário. É isso mesmo. A CPI do crime organizado aprovou a quebra de sigilo da Maredit. A empresa tem como sócios os irmãos do ministro Dias Toffoli. A Maredit recebeu pagamentos de fundos ligados ao Banco Master pela venda do Resort Taiaiá. A decisão representa a primeira vez que uma investigação parlamentar avança sobre transações envolvendo membros da cúpula do Judiciário brasileiro. Olha só, eu vou trazer para você agora um bastidor do STF que eu acho bastante importante para você entender o momento atual. Hoje de manhã, no vídeo que a gente gravou e que você certamente assistiu, se não assistiu, dê uma olhada, nós conversamos que a CPI do crime organizado aprovou que os irmãos do Toffoli, que a esposa do Moraes, fossem ouvidos e também que houvesse a quebra de sigilo da Maredit, que é a empresa de que o Toffoli confessou ser sócio. A questão é a seguinte: como é que o STF não consegue barrar mais esse tipo de ato, esse tipo de aprovação, esse tipo de medida vinda do Congresso? Vocês se lembram que algum tempo atrás, que alguns anos atrás, o Congresso era tratado na coleira, que os congressistas não conseguiam falar da tribuna sem serem processados ou presos e etc. O que está acontecendo? O STF perdeu o poder? O Moraes não manda mais em ninguém? E essa que é a questão. O bastidor, meus caros, é o seguinte: dentro do STF tem gente querendo queimar ministro. É isso que está acontecendo. Esse me parece ser um ponto relevante e é um bastidor que se justifica em alguns outros atos que eu vou te contar também. Primeiro, nota da OAB. OAB é o poder. OAB não está contra o poder. Se a OAB está criticando os ministros, é porque tem gente de dentro do STF dizendo para a OAB criticar os ministros. Vocês percebem? Então, o STF, não é a ala dissidente do STF, não é Mendonça, não é Fux, não é isso não. É a ala da turminha que manda no país. A ala da turminha que manda no país está trocando fogo amigo. Eles é que pegam o telefone e ligam para a imprensa e dizem: vocês não podem publicar. E agora, ou não estão ligando, ou quem sabe até não estão ligando e contando coisas para a imprensa. Essa mesma ala é a ala que pega o telefone e fala para o senador ou para o deputado: se você fizer isso daí, amanhã eu te derrubo ou te julgo. Agora não está acontecendo isso. Então, nós estamos diante de um momento em que o Congresso está mostrando força
também, não apenas isso, mas também os senadores e parlamentares, os deputados estão mostrando coragem, o que é essencial, aliás, o que é básico, é uma premissa da função que exercem. Mas também nós temos um STF que não está impedindo o Congresso de caminhar, e nem a imprensa, a velha imprensa, de noticiar. E isso é porque dentro do STF, repito, não é a ala dissidente, é dentro da turminha. Tem a turminha do STF que quer queimar a própria turminha do STF. Dentro da turminha que manda no país, e qual é a turminha que manda no país? É Dino, é Gilmar, é Toffoli, é Zanin, é Moraes. Dentro dessa turminha tem gente, muito provavelmente, esse é o bastidor, querendo queimar os coleguinhas. O que eles querem é se livrar, provavelmente, do Moraes e do Toffoli, sobretudo do Toffoli, para que eles sigam, para que o silêncio volte a reinar dentro da corte, para que a imprensa a velha imprensa volte a fechar os seus olhos para tudo que acontece por lá, para que o Congresso volte a obedecer tudo que mandam os ministros, para que eles possam deixar de ter o teto de vidro que eles passaram a ter com o Moraes, que senta para fumar charuto com o Vorcaro, que tem uma mulher ganhando 130 milhões do Master, com o Toffoli, que é sócio de Taiaiá e Cassino. Vocês entendem? São pessoas expondo os demais da turminha. Provavelmente estão querendo rifar essa turminha, e tem ministro que, se não está pedindo para a imprensa dizer ou pedindo para o Congresso fazer, com certeza está fingindo que não tem o poder de pegar o telefone e pedir para não fazer, pedir para a imprensa não falar, não publicar, pedir para o Congresso não fazer, não ameaçar e etc. Essa turminha está querendo rifar os coleguinhas. Esse é o bastidor. E The Economist revela ao mundo que Moraes e Toffoli estão envolvidos em enorme escândalo. É isso mesmo. A revista britânica The Economist afirmou que o Supremo Tribunal Federal está envolvido em um enorme escândalo, em texto que relata as suspeitas e questionamentos que têm se acumulado nos últimos meses envolvendo ministros da corte e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vergonha mundial! O STF é humilhado por revista internacional. O STF virou de novo, gente, uma vergonha internacional para os brasileiros. Como diriam os americanos, shame on them. Shame, vergonha sobre o Supremo. A The Economist, uma das maiores, mais respeitadas revistas do mundo, publicou uma matéria dizendo que o Supremo Tribunal Federal está envolvido em um enorme escândalo, como você vê aí nessa matéria traduzida para o português pelo Google. Minha matéria ela cita diretamente as maracutaias do Daniel Vorcaro com ministros do Supremo. Bora lá agora para o site da CNN, que trouxe alguns trechos aqui da matéria do The Economist. The Economist expõe crise no STF e cita a prisão de Bolsonaro. Vamos lá? O texto explica aos leitores de língua inglesa que alguns dos juízes mais poderosos do mundo têm uma relação excessivamente próxima com a elite empresarial e política. Mesmo defendendo a democracia, o tribunal tem se mostrado mais intransigente, por vezes interpretando críticas aos seus membros como um ataque à própria democracia, aponta o veículo. Vejam só como essa farsa aí de defesa da democracia não engana mais ninguém, nem mesmo a The Economist. Essa história de defesa da democracia é só para inglês ver. Só que agora até mesmo a inglesa, The Economist, já percebeu isso. E nem ela vê mais isso como uma coisa que é uma realidade, uma defesa da democracia. E se nem mais os ingleses são enganados quando é para inglês ver, isso não engana mais ninguém. Como que se defende uma democracia atacando um dos pilares centrais da democracia, que é a liberdade de expressão? Essa é a questão que a The Economist coloca aí. Gente, logo no primeiro parágrafo, a The Economist citou o Banco Master e ao longo de todo o texto ele cita o Toffoli 12 vezes, com explicações sobre o Taiaiá e o relatório da Polícia Federal que apontou indícios de crime de Toffoli. E o Moraes, Deltan, e aí o Moraes? Olha aqui comigo. O coleguinha de Toffoli no Supremo, Moraes, também está em apuros. Respira, lê de novo, olha só, a The Economist falando. Moraes está em apuros. Sorria,
veja que a gente está conseguindo avançar no objetivo de responsabilizar ministros do Supremo por seus abusos, erros e talvez até crimes. E segue aqui comigo. Quando surgiram provas de que a esposa do Moraes, que é advogada, havia recebido um contrato incomumente vago e lucrativo para representar o Master, Moraes abriu uma investigação contra quem? Contra o Master? Não. Contra os funcionários da Receita Federal por vazamento de informações confidenciais. Imagina a vergonha do Gilmar Mendes sabendo que seus amiguinhos em Lisboa leram isso. Imagina o Toffoli, que gosta de ir para Londres ver a final da Champions League, lendo que os encontros secretos dele com o Vorcaro e os milhões pro Tayayá foram lidos pela elite mundial. E o Moraes, hein? Vendo que o contrato de 129 milhões da esposa dele está sendo exposto internacionalmente. É o tipo de exposição que dói para eles, porque não é o Metrópolis, não é a CNN Brasil, não é a Gazeta do Povo, não é o Globo, não é a Folha de São Paulo, é a The Economist. É uma das revistas mais lidas por políticos, investidores estrangeiros, empresários, líderes mundiais, organizações internacionais. Gente que realmente decide o que acontece no mundo. E tem mais aí. A The Economist registrou como que a direita vem agora com sangue nos olhos em 2026 para vencer as eleições e fazer o impeachment desses dois ministros em 26. Para amarrar as conexões, o The Economist lembra a expectativa da direita brasileira pela ocupação massiva do Senado, com vistas a dar andamento aos pedidos de impeachment dos ministros. A direita, nesse sentido, nutre uma animosidade especial contra os ministros por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O mundo está de olho. E o mundo não gosta do que está vendo lá no STF brasileiro. Olha, a The Economist acabou de nos lembrar de que aqui no Brasil nós temos que apoiar quem faz jornalismo sem papas na língua, que critica as ilegalidades do Supremo e do governo Lula desde sempre e que não passa pano para os poderosos. E essa é a Gazeta do Povo. E André Mendonça age e dá 60 dias para a PF entregar relatório completo do Master e citações a pessoas com foro. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu um prazo de 60 dias para a Polícia Federal entregar um relatório completo sobre o Banco Master e também indicar autoridades com foro privilegiado envolvidas. Depois disso, o ministro vai decidir se a investigação continua na corte ou se será enviada à primeira instância. A Polícia Federal apresentou o estágio das apurações, enquanto Mendonça mostrou uma lista de processos ligados à Operação Compliance Zero e também seus desdobramentos. Ficou acertado que em até 2 meses será entregue uma análise completa do material apreendido, incluindo o conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Marcília, Ana tocou num ponto, porque a gente lembra que o caso do Master acabou caindo no Supremo Tribunal Federal por conta de um deputado, João Bacelar. Teria sido encontrado ali um contrato imobiliário entre o deputado e o banqueiro Daniel Vorcaro. Não se sabe se esse contrato se concretizou ou não, enfim, que fim levou o deputado João Bacelar, mas ele serviu para atrair a competência para o Supremo Tribunal Federal. E agora, é claro, o Mendonça quer uma lista, uma relação de autoridades. Será que tem deputados federais, governadores envolvidos que possa justificar a competência do Supremo ou do STJ, se for, né, o caso de governadores, para organizar ali o coreto, o que fica no Supremo e o que deve ser distribuído para outras instâncias. Exatamente. A sensação é essa, é de que o Mendonça ele quer organizar o coreto, porque o coreto estava tocando um samba qualquer, né, nas mãos do Toffoli. E aí é que está o problema. A gente vai ter que ver muita coisa. Então, primeiro, precisa ver que autoridades que estão envolvidas nisso, porque a isso faz sentido ou não haver o foro privilegiado, se a boa parte das investigações, porque essa história do Bacelar foi absurda. Quer dizer, tudo vai ser atraído para o STF porque houve uma menção ao Bacelar num contrato. Então, enfim, amanhã você está aí discutindo com seu vizinho uma briga de porta de condomínio, se alguém chegar e falar assim, não, mas peraí, um dia o ministro do STF, ou um dia um parlamentar, ele morou aqui nesse prédio e assinou esse contrato, vai para o STF, a discussão de condomínio. Quer dizer, isso é óbvio que é ridículo, né? Esse Bacelar foi usado como isca para que o caso fosse para as mãos, não do STF, fosse para as mãos do Toffoli, porque inclusive esse Bacelar,
bom que se diga, ele já tinha uma outra investigação dele no STF nas mãos do Nunes Marques, ou seja, o Toffoli nem deveria ser a pessoa a receber esse caso, porque o Nunes Marques teria prevenção, se ele já estava avaliando o Bacelar, então o caso deveria, no mínimo, ir para o Nunes, mas não, foi para o Toffoli, quer dizer, foi por encomenda para o Toffoli, e o Bacelar foi uma forma deles justificarem essa ida esquisitíssima para as mãos do Toffoli, para que o caso sumisse. Agora, o Mendonça está abrindo a caixa de Pandora, vendo o que tem lá dentro, quem é realmente parlamentar, quem tem foro privilegiado, se faz sentido o caso estar no STF, se não faz sentido fatiar o caso, deixar parte na primeira instância, porque também parte desse processo já foi para a primeira instância. Faz sentido manter na primeira instância? Faz sentido para parte lá, parte cá? É isso. Quer dizer, ele está limpando o terreno, tentando compreender a imensidão desse caso. E eu espero realmente que, diante da complexidade do caso, nós tenhamos sim parte dessas investigações no STF, parte dessas investigações na primeira instância, porque quanto mais espalhado, por mais que o Mendonça mereça aqui talvez um voto de confiança desconfiado de nós todos, porque no STF não sei se a gente pode confiar em alguém, mas enfim, merece um voto de confiança nosso, Mendonça, e por mais que ele mereça esse voto, quanto mais esse caso estiver espalhado por mais juízes, por mais mãos, por mais investigadores, estiver o caso no Congresso, enfim, onde mais ele puder estar, é melhor, porque ninguém vai conseguir colocar suas asas e concentrar o seu poder em cima do caso. Portanto, creio que esse passo do Mendonça é técnico, é essencial. Vamos ver qual vai ser o próximo. Se o próximo for tornar o mais espalhado possível essa investigação, melhor. Melhor para a investigação, melhor para todos nós, porque quanto menos gente, quanto mais esse caso estiver concentrado nas mãos de alguém, meus caros, maior a possibilidade de que ele fique oculto, como aconteceu no buraco negro do gabinete do Toffoli.